abençoe nessa manhã. Nós gostaríamos de meditar na palavra do Senhor e eu convido vocês a lermos. Os irmãos me acompanham na leitura de Atos, capítulo 1, verso 6. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Atos 1, a partir do verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentro de vós foi assunto ao céu, virá do modo como visto subir. Versículo 9, eu queria enfatizar, diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti por estarmos juntos nessa manhã. Podemos nos encontrar na Tua presença. Pedimos ao Teu Espírito, ó Deus, que possa nos conduzir nessa manhã na meditação da Tua palavra. Ó Pai, nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o sangue do Senhor possa nos cobrir nesta manhã. Ó Senhor, e nós, como nos recomenda a Tua palavra, com ousadia, com intrepidez, nós entramos na Tua presença, no Santo dos Santos. Confiados no sangue do Teu Filho Jesus, que foi derramado por nós. Confiados no perdão e na purificação que há no sangue do Teu Filho. Senhor, nos achegamos com alegria diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra nesta manhã. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito possa tornar viva e real a Tua palavra para nós. Nessa manhã, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor possa aquecer totalmente o nosso coração, ao meditarmos na pessoa do Teu Filho, na Tua palavra. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Pedimos ainda, Senhor, se porventura há entre nós alguém que não conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ainda não o viu como Filho de Deus, nessa manhã também possa ter essa experiência maravilhosa, Senhor, de abertura de olhos. Pedimos que o Senhor mesmo possa revelar, como Tu fizeste aquele dia com Pedro, e Tu fizeste com cada um de nós. Tu revelaste a Jesus Cristo como Teu Filho para cada um de nós. Tu possas fazer nessa manhã também, Senhor. Oramos com ações de graças no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse verso da palavra, ele é tão maravilhoso, porque ele nos vai falar de uma realidade maravilhosa para nós que cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é parte da obra do Senhor para nós. Ele fala da ascensão de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter vindo, se encarnado, depois que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz a palavra, cheio de graça e de verdade, quando o Senhor andou nessa terra, como um homem perfeito, Ele fez a vontade do Pai, e como homem perfeito,
Ele foi ali na cruz por cada um de nós. E como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele enfrentou a cruz por nós. Enfrentando a cruz, derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E foi ali sepultado. Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós nos alegramos porque no primeiro dia da semana o Senhor ressurgiu dentro de nós. Esta é uma verdade absoluta da nossa fé. Esta é uma verdade maravilhosa para nós. Lembrarmos que o Senhor, Ele veio, se fez homem, Ele deixou toda a sua glória, porque para isso Ele tinha vindo mesmo, para morrer naquela cruz, e para ser sepultado, mas não para ficar na sepultura. E o último inimigo a ser vencido, a morte, foi vencido pelo Senhor, porque no terceiro dia Ele ressurgiu dentro dos mortos. E por isso a nossa fé não é vã. Se o Senhor não tivesse ressurgido, como diz a palavra, vã seria a nossa fé. Nós estaríamos aqui como um clube social. Seria bom nos reunirmos, né? Encontrarmos amigos, mas teríamos uma fé morta, vã. Uma fé em alguém que estaria morto. Mas o nosso Senhor, Ele não ficou na sepultura, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Isso é algo maravilhoso, e isso é algo realmente da nossa fé. O Senhor venceu a morte, por isso Ele é Deus. Por isso Ele tem que receber toda a nossa atenção. Todas as religiões, elas têm um Deus. E muitos foram homens chamados de deuses, mas até hoje permanece o túmulo de cada um. Mas o túmulo onde foi colocado o Senhor Jesus Cristo está vazio. Isso é algo tão tremendo para nós, irmãos. Essa é a nossa fé. Às vezes nós ficamos envolvidos com tantas coisas, né, estudando e mesmo nas pregações. E hoje, então, no meio da igreja, há tanta autoajuda, né, aquelas pregações de autoajuda para você ficar bem, para você ser feliz, para você ganhar dinheiro, como você ser um bom empreendedor, né? E aí tem até as Bíblias, a Bíblia do bom empreendedor, a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, e por aí vai. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Mas o alvo da nossa fé é uma pessoa, Jesus Cristo. O que nós deveríamos estar preocupados é considerar uma pessoa, Jesus Cristo. O livro de Hebreus nos fala algumas vezes uma expressão, diz: considerai atentamente. Considerai atentamente. E diz para considerarmos atentamente a pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor, então, tendo ressurgido entre os mortos, Ele veio, né, depois da sua ressurreição, e apareceu aos seus discípulos. E por 40 dias ficou com eles, ensinando a respeito do reino de Deus. E depois desses 40 dias, aconteceu esse fato que nós lemos aqui. Diz assim, ditas essas palavras: foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. A ascensão do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa fé, ela se repousa, né? Ela está fundamentada não só na morte de Jesus Cristo, não só na ressurreição do Senhor, mas também na ascensão do Senhor. Se o Senhor Jesus não tivesse sido assunto aos céus, alguma coisa estaria incompleta.
A obra dele estaria completa. Era necessário que ele fosse assunto aos céus. Porque de lá ele veio, diz, e ele precisava voltar para lá. E se o Senhor não fosse, algumas coisas não poderiam acontecer. Algo estaria totalmente incompleto na nossa fé e na nossa realidade. Mas louvado seja Deus, porque Jesus Cristo, tendo ressurgido entre os mortos, ele também foi assunto ao céu. E diz aqui a palavra que ele foi assunto à vista dos seus discípulos, e uma nuvem cobriu deles, dos seus olhos. Foi assunto, viram o Senhor indo e chegou até as nuvens. E depois não viram mais. O que deve ter acontecido agora depois das nuvens? Os discípulos não viram. João estava ali e também não viu. Mas é tão interessante que, pela graça de Deus, o apóstolo João, depois de muitos anos, depois de ter caminhado na sua fé em Jesus Cristo por muitos anos, quando ele estava lá preso na ilha de Patmos, ele recebe uma visão. E ele pôde contemplar o que aconteceu exatamente quando Jesus Cristo está chegando na glória. No capítulo 5 de Apocalipse. Teve ali um pequeno vislumbre. João viu o que aconteceu. Aquela cena da chegada do Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, chegando ali na glória. Como nosso representante. O homem que primeiro adentrou a glória, o Senhor Jesus Cristo, foi à nossa frente, vitorioso. Diz lá um cordeiro como tinha sido morto, tinha acabado de ser imolado. Mas aquele cordeiro que havia acabado de ser imolado, tinha ressurgido entre os mortos, tinha vencido a morte. E porque ele tinha morrido e com seu sangue comprado para Deus e seu Pai, todos aqueles que procedem de toda tribo, língua, nação e povo. Diz lá que ele era digno agora de tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono e abrir aquele livro, desatar os selos. E aquele livro fala da escritura desse universo, de tudo aquilo que Deus criou e que a escritura estava nas mãos de Deus para passar ao seu filho e que o inimigo estava usurpando por causa da queda do homem. Agora o Senhor Jesus, que venceu todas as coisas, o homem que venceu todas as coisas, ele toma aquele livro das mãos do Pai e ele então recebe das mãos do Pai aquilo que lhe cabia também por herança. O Pai disse ao seu filho: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele foi assunto aos céus. E essa ascensão do Senhor Jesus, ela nos fala muito a respeito da nossa fé. Se somos crentes em Jesus Cristo, nós cremos e devemos considerar não só a morte do Senhor, como nós vamos participar da ceia. Fazer isso, em memória de mim, disse o Senhor. Lembrar da morte do Senhor, anunciar a morte do Senhor. Não só consideramos a morte dele, mas também nós devemos considerar a sua ascensão. Por quê? Se o Senhor não tivesse sido assunto aos céus, a primeira coisa com relação a nós, a primeira consequência com relação a cada um de nós, o primeiro benefício que nós não teríamos tido é que Deus não poderia ter enviado o Espírito Santo. Como nós sabemos que de fato o Senhor Jesus chegou e se assentou no trono? Qual é a prova cabal disso? Uma das provas é você que crê em Jesus ter sentado aí.
Por quê? Porque lá no dia daquela festa judaica, chamada Pentecoste, quando eles estavam ali, o Espírito Santo foi derramado, foi enviado. O que isso significou? Significa dizer que o Senhor havia sido glorificado, com a glória maior do que ele tinha antes. O Senhor Jesus, ele voltou ao Pai, como Filho de Deus, ele tinha já uma glória. E antes de vir para a terra, a palavra de Deus diz que ele, tendo toda a sua glória, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou e assumiu a forma de homem. Ele deixou a sua glória, mas agora ele volta para assumir a sua glória novamente, como Filho de Deus. Mas não só isso, naquele momento da ascensão do Senhor, quando o Senhor chega ali nos portais eternos, ele recebe a glória também como Filho do homem. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, mas o homem caiu e pecou, e destituído está da glória de Deus, diz a palavra de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, o Filho do homem, o homem perfeito, ele cumpriu todas as coisas e ele chega agora na glória. Quem chegou na glória é o Filho de Deus e o Filho do homem, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele recebe a glória também como Filho do homem, porque ele é vencedor, ele venceu todas as coisas. E ali então o Senhor foi glorificado. E prova de que o Senhor foi glorificado, o Espírito Santo pôde ser enviado. Que glória, irmãos! Porque o nosso Senhor Jesus Cristo trilhou esse caminho de vitória e agora ele se assentou no trono. Ele foi recebido na glória. Ele agora pode então enviar o Espírito Santo. Que prova maravilhosa! Os discípulos não viram o que aconteceu depois das nuvens, mas é um fato consumado. Maravilhoso para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus e o Filho do homem se assentaram à destra do Pai. E ali então o Senhor Jesus, ele foi coroado, ele foi ungido, Cristo e Senhor. Ele foi coroado ali como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembram o que foi que Pedro falou para aquele povo que estava ali? Pedro disse: fique, pois, sabendo, ó casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O Senhor Jesus, ele agora é o Messias, o Cristo. Ele foi ungido Cristo. O Cristo significa Messias. O Senhor Jesus agora é o Rei dos Reis. E ele está sentado à destra do Pai, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E aqueles discípulos estavam ali meio atônitos, vendo o Senhor que desapareceu entre as nuvens, e aparece ali para eles varões, né? Diz aqui a palavra, e eis que 2 varões, eram anjos vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. O Senhor Jesus, o Senhor da glória, ele voltará do mesmo jeito que ele subiu. Ou seja, a volta do Senhor será literal, será real. O Filho de Deus e o Filho do homem voltará. É a mesma pessoa.
numa pessoa só, este mistério do Verbo, o Filho de Deus, se fazer carne, se tornou homem perfeito, sem pecado. E o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo, voltará. Por que o Senhor pode voltar agora? Porque Ele já foi coroado Rei. Porque o Pai o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. A Ele foi dada toda a autoridade. Onde? Nos céus e na terra. Toda a autoridade, todo o domínio está nas suas mãos. E Ele regerá as nações com cetro de ferro, e junto com Ele os vencedores. Os seus seguidores. Aqueles que seguem o Cordeiro, por onde quer que o Cordeiro vá, vão também reinar com Ele. A nossa fé deve descansar neste fato da glória de Jesus Cristo. Descansamos nesse fato que o homem, humilde como um cordeiro, se deu ali, o justo pelos injustos. Ele realizou a obra da nossa redenção. Alguém pagou o preço dos nossos pecados. Alguém realizou algo que ninguém poderia realizar por nós, nem nós mesmos poderíamos fazer por nós. Mas Jesus Cristo, Ele fez isso. Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, disse Jesus, dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem. Se você creu em Jesus Cristo, porque você é uma ovelha do Senhor, você se tornou uma ovelha, você ouviu a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, seguiu. Ele se deu por nós. Mas depois de realizar esta obra, Ele foi assunto aos céus e se assentou à direita do Pai. Quando fala nesse aspecto de se assentar, significa que Ele já realizou a obra que a Ele foi confiada. Ele não deixou nada por ser realizado. Ele agora pode se assentar, Ele pode descansar. Uma certa feita Jesus disse que Ele e o Pai trabalhavam até aquele momento. O Senhor trabalhou duramente. E graças a Deus, diz lá Isaías, o profeta Isaías, que Jesus, Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. O Senhor ficou contente em ver o fruto do seu penoso trabalho. Ele foi torturado, esmagado, ali naquela cruz. Todas as trevas foram lançadas sobre Ele. Mas Ele foi ali, ferido por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, diz a palavra. Os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Ele levou os nossos pecados. De tal sorte que qualquer um que olhar para aquele sacrifício, que olhar para Jesus Cristo, e receber esta oferta de Deus, que é perdoado, se torna nova criatura e entra nesta aliança com Deus, e entra nesse relacionamento com Jesus Cristo agora, de que Jesus Cristo é o Senhor desta pessoa. Assim nós entramos nesse relacionamento com Deus, nos tornamos filhos juntamente com Cristo, nos tornamos herdeiros de Deus juntamente com Cristo.
todas as coisas Deus fez para o seu Filho Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Tudo. Tudo é para a sua glória, para a glória de Cristo. Mas Deus se compadeceu de nós, nos incluiu em Cristo. Quando nós meditamos na ascensão do Senhor, quando nós lembramos desse fato glorioso, nosso coração deve encher de alegria. Porque nisto está também a nossa segurança. Quando o Senhor Jesus se assentou no trono, quando Ele foi elevado às alturas, Ele foi constituído para sempre, diz a palavra, o nosso sumo sacerdote. E diz a palavra de Deus que Ele vive eternamente para fazer o quê? Para interceder por nós. Nesse exato momento, o Senhor Jesus está intercedendo por cada um de nós. O Senhor conhece quais são todas as nossas fraquezas. O Senhor sabe que mesmo tendo crido nele, mesmo tendo nos tornado novas criaturas, ainda estamos sujeitos a tantas fraquezas, a tantos fracassos. Mas o Senhor intercede por nós. Assim como Ele fez com Pedro, Ele intercedeu por Pedro. Ele disse para Pedro que rogou: Pedro, eu roguei por ti. O Senhor roga por cada um de nós. Que segurança sabemos que nós temos junto ao Pai, o sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que vive eternamente por interceder por nós. Um sumo sacerdote que diz a palavra de Deus, que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ir junto ao trono da graça para receber graça no tempo oportuno. Porque lá no trono tem alguém que se compadece de nós. Imagine se fosse um homem comum no nosso lugar, lá no lugar do Senhor Jesus, sendo o nosso sumo sacerdote. Quando você errasse, aquele homem que estivesse lá no seu lugar, talvez com a justiça própria, ia te condenar. Não tem jeito para esse cara, risca. Não tem jeito para aquela mulher, acabou de pecar. Se fosse um anjo, não sabe o que é a redenção, não conhece a natureza humana, teria nos deixado de lado há muito tempo. Teria mandado arriscar o nosso nome do livro da vida, se isso pudesse acontecer, né? Mas o Senhor Jesus, Ele foi assunto aos céus. Mas Ele, tendo sido assunto aos céus, significa que Ele esteve aqui antes. Ele tomou a nossa natureza humana. Ele sabe o que é a natureza humana. Por isso Ele se compadece de nós. E Ele intercede então por nós, com as suas misericórdias, com a sua compaixão. Provavelmente não, é muito certo isso. Porque diz lá na palavra que o inimigo, ele, em Apocalipse 12, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está lá dia e noite, nos acusando. Ele é acusador dos irmãos, os acusa de dia e de noite, diz a palavra. Cada vez que você erra, que eu erro, o inimigo vai lá falar que nós erramos. Ele é pior do que aquelas criancinhas, né? Um irmãozinho do outro, um erra, o outro vai correndo, poxa, agora minha vez, vai correndo para o pai, para a mãe. Sabe o que fulaninho fez? O inimigo talvez vai nessa infantilidade dele, entre aspas, né? Olha lá o que o filho acabou de fazer. Louvado seja Deus, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, intercede naquele momento por nós.
Provavelmente o Senhor diz: meu sangue o purifica. Ele é também, irmão, se tornou, diz a palavra, porque ele foi assunto aos céus. Agora ele é o nosso advogado junto ao Pai. O justo. Ele é o advogado. Ele é maravilhoso. O Senhor está lá nas regiões celestiais. Está sentado. E porque ele foi assunto aos céus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele se tornou o Cristo, o ungido de Deus. Sobre ele é aquele sumo sacerdote que diz a palavra, no Salmo 133, que vem sobre ele o óleo, vem sobre a sua barba, sobre as suas vestes. Foi derramado sobre o Senhor Jesus o óleo santo da unção, o Espírito Santo. E veio sobre o Senhor Jesus, e não só sobre o cabeça, veio sobre o corpo também, que é a igreja. Por isso o Espírito do Senhor está sobre nós também. Por isso nós temos o Espírito Santo em nós. Porque ele recebeu essa unção. Porque ele se tornou Cristo, o ungido de Deus. E nós, diz a palavra, que agora nós estamos em Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo. Esse é um grande mistério de Deus, mas é uma realidade, muito além da nossa razão, mas muito real na nossa fé. Nós cremos que fomos enxertados em Cristo. Nós éramos varas bravas, mas fomos colocados na videira. E a vida que tem esta videira está correndo em nós. Isto é algo tremendo da nossa fé. Isso é algo maravilhoso. O Senhor então está lá, assentado à destra do Pai. Nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com essa realidade. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e Ele está assentado à destra do Pai. Quais as consequências para nós? Quando nós pensamos na ascensão do Senhor, qual a consequência? Quais os benefícios disso para as nossas vidas? Como você considera Jesus Cristo? Eu gosto muito, de que nós podemos ter intimidade com o Senhor. E o próprio Senhor Jesus, Ele, quando ressurgiu dentre os mortos, Ele disse: vai e fale a meus irmãos. Chamou os discípulos de irmãos. Temos essa intimidade com o Senhor. Isso é real, isso é maravilhoso. Mas nós devemos ter uma outra realidade. Que ao mesmo tempo que Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele está sentado no trono. A Ele nós devemos reverenciar. A Ele nós devemos nos dobrar. A Ele nós devemos obedecer. A Ele nós devemos toda a nossa submissão. Ele é o cabeça da igreja. Ele, somente Ele. Tem muitas cabecinhas se levantando da igreja, querendo tomar esse lugar do Senhor. Homens e mulheres, levantando, querendo ser cabeça da igreja. Muito cuidado se você está nessa situação. Porque você pode ter sua serviço quebrada repentinamente. Porque esse lugar o Pai não dá a ninguém, a não ser o seu Filho Jesus Cristo. Só Ele é soberano. Só o Senhor Jesus está sentado no trono. Mais ninguém. Quais as consequências disso? Ele está sentado.
A Ele nós devemos nos reverenciar. Ele é o cabeça. É Ele que deve nos conduzir. Como igreja, como membros do corpo de Cristo que nós somos, como filhos de Deus. Quais as consequências disso na nossa vida diária, no nosso trabalho? Se Ele foi assunto aos céus, e Ele está reinando soberano, se nós confessamos que Ele é o nosso Senhor, qual a consequência prática disso na nossa vida? Nos nossos relacionamentos entre irmãos, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Quais as consequências práticas disso? Nós confessamos a Jesus como Senhor, isso tem que ter uma consequência prática, tem que ter uma realidade. Quando nós falamos Senhor, olha a força desta expressão. Não é Senhor como a gente chama assim uma pessoa mais idosa. O Senhor fulano de tal. Não. Eu já estou com 46 anos, mas algumas pessoas já me chamam de Senhor Billy. Ô Senhor Billy, tudo bem? Não é nesse sentido de Senhor, porque eu sou um pouquinho mais velho, mas Senhor significa soberano sobre todas as coisas. Sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. A Ele todo joelho tem que se dobrar. E vai chegar esse dia. Ainda que para alguns vão ser na força, né? Mas todo joelho vai se dobrar. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eles reconhecerão, todo o universo reconhecerá. Mas hoje Ele poderia ser reconhecido pela igreja, não só de língua, mas de verdade, não só de falar, mas de realidade. O Senhor deveria ser assim, por cada um de nós, reverenciado e reconhecido. O Senhor deveria ter esta realidade no nosso meio. Ele está sentado na glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Quantos benefícios, irmãos, para cada um de nós, desta posição gloriosa que Jesus Cristo recebeu. Quantos benefícios para a nossa vida. Quanto ânimo deve trazer ao coração de cada um de nós. Quando nós pensamos nesta realidade do Senhor Jesus Cristo assentado no trono. Quantos benefícios deve ter isso para nós? Talvez você passe por dificuldades, por problemas, por aflições, por sofrimentos. Mas então você pode se lembrar que no trono tem alguém sentado, que está lá intercedendo por você, que está lembrando de você, que conhece a sua aflição e que sabe o que você está passando e que se importa com você e que está te sustentando e te segurando. E aquele que está fazendo isso é alguém que está no trono de todo o universo. Quanto benefício desta posição de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que então o Senhor Jesus ressuscitou e nós também fomos ressurretos junto com Ele. Mas não só isso. Diz lá em Efésios capítulo 2 que também Deus nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com quem? Com Cristo. E diz a palavra que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, porque nós estamos espiritualmente, ainda que sejamos com os nossos pés aqui na terra, a nossa realidade espiritual diante de Deus é assentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Então vejam, irmãos, quanta pobreza às vezes nós vivemos na nossa vida espiritual por não nos apropriarmos desta verdade
tão maravilhosa da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos incluídos nele, também nós temos uma vida, diz a palavra, a nossa vida está oculta em Deus, juntamente com Cristo. A nossa vida, a vida que Deus nos dá, a vida que nós temos hoje, vai muito além dessa nossa vida aqui na terra. Uma vida eterna, a vida de Deus. E nós estamos em Cristo. Estamos naquele que está assentado no trono. Estamos nas regiões celestiais aos olhos de Deus. E ali nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Quantas consequências maravilhosas! Quanta realidade há neste fato da ascensão do Senhor. Que Deus nos ajude, pelo seu Espírito, a refletir, a considerar a pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que é um tempo, irmãos, que nós precisamos nos voltar a considerar a pessoa do Senhor. Talvez nós podemos passar um mês, 2, um ano, só preocupado com os nossos problemas e só nos dirigindo a Deus como nosso Pai, para nos ajudar nas nossas necessidades, nos nossos problemas, nos reunimos para orar uns pelos outros, pelos nossos problemas e tal, mas muito pouco pelos interesses de Deus, e menos ainda considerando a pessoa do Senhor, meditando em quem é Jesus, pensando em quem é o seu Senhor, meditando na pessoa a qual você depositou a sua fé, meditando naquela pessoa pela qual morreu por você, meditando naquela pessoa que está vivendo eternamente para interceder por você, meditando naquela pessoa que disse que vai voltar para te buscar. Nós pensamos pouco na pessoa do Senhor. Eu desafio nessa manhã para você e para mim mesmo, para nós considerarmos mais a pessoa de Jesus. E nesse aspecto, da ascensão do Senhor, se nós considerarmos assim, tremendos benefícios práticos para a nossa vida vão surgir daí. Grandes benefícios, podemos nos apropriar deles. Crendo nesta realidade, tomando pela fé posse desta realidade de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi assunto, Ele está na glória, Ele se assentou no trono, Ele foi coroado, Cristo e Senhor, e Ele está sentado no trono desse universo. Ele é o grande vencedor, Ele foi à nossa frente, Ele é o nosso representante, é o único homem que está na glória. Todos que morreram em Cristo estão dormindo, aguardando a ressurreição dos mortos. Estão, claro, na presença do Senhor, mas ainda não estão lá na glória. Só um homem lá diante do Pai. É Jesus Cristo, nosso representante. Só um homem. Mas Ele está lá. Ele abriu o caminho para nós. E voltará. Como disse aqui, esses 2 anjos falaram para os seus discípulos, assim como Ele foi, Ele voltará. E esse momento está próximo. Cremos que em breve o Senhor voltará. Essa é a nossa esperança. O Senhor há de voltar. E não voltará mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Voltará como aquele que tem o poder, que tem autoridade. Não voltará mais, não virá mais como alguém que veio trazer salvação. Esse tempo vai encerrar. Ele voltará a trazer seu juízo sobre essa terra. E graças ao Senhor, que nesse tempo de hoje, que chama-se graça, o tempo da graça de Deus, fomos abençoados. Deus nos concedeu a graça, ter os olhos espirituais abertos, para vermos que Jesus Cristo não é apenas um homem,
mas que Ele é o Filho de Deus vivo. E para vermos agora e nos rendermos a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Que bênção maravilhosa é essa. Que Deus nos abençoe. Desafio a cada um de nós a meditarmos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe.